Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário, no 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Meu nome é Alexandre Rabelo, organizo essa programação sobre livros e LGBTQIA+. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre narrativas anti-ajuda. Nós observamos que um dos temas mais recorrentes nas produções dos últimos meses e anos, feita por autores LGBTQIA+, tem sido várias questões concernentes à saúde mental. Por isso, nós vamos fazer 2 mesas de debate com esse tema. Essa será a primeira. Nós vamos ter já como mediadora uma figura central nessa discussão no meio literário, que é a Maya Folks. E nós vamos ter, para esse debate, uma das nossas curadoras, inclusive, a Natália Borges Polesso. Nós vamos ter o Francisco Malman e vamos ter o Mike Sullivan. Todos eles tratam de personagens que sofrem muitas questões de depressão, de vários desvios da sociedade normativa que os deixam doentes. Tenham um ótimo encontro. Então, estamos aqui ao vivo com essa mesa no Mix Literário. Começo me apresentando, eu sou a escritora Maya Folks, é minha primeira vez no Mix Literário, é uma honra imensa, agradeço o convite. E estou recebendo aqui 3 grandes artistas para uma mesa muito bacana sobre saúde mental na literatura, que é Narrativas Anti-Ajuda, Saúde Mental na Literatura. Eu vou permitir que cada um de vocês fale um pouco de si, eu não vou apresentá-los devidamente, porque cada um sabe o que é mais importante para mencionar, né? Então, nós temos aqui a presença do Francisco Malman, que é um jovem artista, performer, também, né? Temos o Mike Sullivan, e estou indo em ordem alfabética, viu, Natália? Não se sinta diminuída. E temos a Natália Polesso, minha conterrânea. É um prazer receber vocês aqui para esse tema que é extremamente importante. E antes de passar a palavra, acredito que seja mais importante do que nunca num ano complicado como esse, né? Não apenas por pandemia, mas pelo momento em que a gente passa socialmente falando, considerando que os grupos oprimidos estão cada vez sendo mais desconsiderados enquanto seres humanos, né? Então, é muito importante a gente discutir essa questão de saúde mental, porque isso afeta muito profundamente todos nós, né? Então, eu vou passar a palavra ao Francisco para se apresentar, então, para todos que estão assistindo. Por favor, Francisco, fique à vontade. Obrigado, Maia. É um prazer estar aqui, acompanhado de vocês. Estou mesmo feliz, que bom que a gente consegue se encontrar. Eu sou artista e pesquisador interdisciplinar, venho criando e pesquisando na interseção entre poesia, dramaturgia, artes visuais e crítica de arte. Eu vivo em Curitiba, sou artista residente na Casa Selvática, publiquei 2 livros pela editora Urutau e um livro pela 7 Letras. Trabalho especialmente com dramaturgia processual dentro da sala de ensaio, que me faz também um artista da cena, de algum modo. E acho que em matéria de apresentação é por aí. Perfeito, muito obrigada, Francisco. Vou passar a palavra, então, para o Mike. Faça sua apresentação. Olá a todos, muito feliz também em estar aqui junto com vocês. Agradeço ao Alexandre Rabelo pelo convite.
Fiquei muito feliz, um pouco apreensivo também, mas aos pouquinhos a gente vai ficando mais à vontade. Bom, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia. Em 2015 lancei o meu livro Corpo e Sepulcro pela Confraria do Vento. Em 2017 eu lancei O Inferno é Logo Ali, uma edição independente. Ninguém Me Ensinou a Morrer lancei em 2018 pela Reformatório. E esse ano eu lancei um livro de contos, O Sentido é o Fim, que saiu também pela Reformatório. Além de um que eu lancei só em formato e-book, ano passado, que é o Atire a Primeira Pedra, mas por enquanto permanece em edição e-book. E a minha literatura ela é focada em personagens LGBTQI+, e, além de tudo, eu abordo a questão da própria saúde mental, da loucura e da finitude, da morte, que, na minha opinião, é um problema que nos assombra a todos, né? Acho que de apresentação inicial tá bom. Com certeza, obrigada, Mike. Natália, então eu passo a palavra para ti, fique à vontade. Bom, olá todo mundo, um prazer estar aqui com os meus colegas e amigos de literatura. Eu sou a Natália Borges Polesso, eu sou escritora, sou tradutora, pesquisadora também. Tudo que eu faço, eu acho que tem bastante a ver com literatura queer, literatura LGBT, que ia mais. Tento sempre trazer personagens para dentro dos textos e tomar isso um pouco como leme, assim, dentro da literatura. E eu acho que é isso, da literatura e da pesquisa e dos estudos. Então, muito obrigada pela apresentação de todos. Falando um pouco mais de mim, que eu me apresentei muito rapidamente, então eu sou escritora, eu tenho 5 livros publicados, sendo o último Santuário, que faz um apanhado geral, assim, dos estereótipos humanos, e estou com mais um aí para sair, do edital emergencial da Teluca Azul, né, o Santuário foi da Macabea, que trabalha a literatura feita por mulheres, né. Dentro do tema, então, de saúde mental, eu conheço a obra de vocês 3, então eu vejo o quanto isso tem, quanto traz da questão da saúde mental e o quanto vocês trabalham de maneiras completamente diferentes essa temática, né? Então, por exemplo, dos contos que eu li do Mike, nós temos uma literatura com um peso maior, assim, tem uma dramaticidade um pouco maior. Eu, pessoalmente, terminei de ler alguns dos contos e fiquei, assim, um tempo olhando para a parede, pensando, nossa, é o tipo de reação que causa, né? O Francisco também causa um certo desconforto proposital, né? Justamente mexer com essa coisa, trabalha um pouco com violência também, né? Com invasão, que isso também mexe de forma muito definitiva com a saúde mental. E o trabalho da Natália, né, especificamente o controle, que tem essa questão da epilepsia, que ela acaba acarretando também em questões de saúde mental pelo isolamento, inclusive muito propício nesse momento, falarmos em questões de saúde mental causado por isolamento, né? Então, como é que vocês consideram, como é que vocês colocam, inserem a questão da saúde mental na literatura de vocês? É alguma coisa natural, ou vocês planejam que seja dessa forma? Como é que funciona o processo criativo dentro dessa temática para vocês? De repente, vamos em ordem alfabética novamente? Tanto faz, quem se sentir melhor, para mim, tranquilo. Então, alguém se candidate. Quer que eu comece? Por favor, fica à vontade. Bom, alguém tem que começar, né? Bom, os meus personagens, como a própria Maia falou, eles são todos meio que perturbados. Meio não, totalmente perturbados, né? E assim, eu acho que alguém na literatura tem que encarregar de falar sobre essas questões. Falar sobre a tristeza de ser pertencente à comunidade LGBT e o quanto a gente é jogado nesse mundo sem saber muita coisa, tendo que aprender na marra. Então, eu acho que alguém na literatura LGBT tem que se encarregar também de falar sobre as dores de ser pertencente à comunidade LGBT. E, no meu caso, eu tenho muito mais facilidade, eu me sinto mais à vontade para falar de pessoas com depressão, pessoas que usam algum medicamento,
pessoas que se sentem solitárias no mundo, pessoas que se entregam aos vícios para poder tentar aliviar um pouco as dores da vida, até porque eu, como já percorri alguns desses caminhos, eu me sinto mais à vontade para falar dessa maneira. Até as pessoas me questionam, né? Mas você só escreve sobre as dores de ser gay, sobre a dificuldade de ser gay, enquanto hoje a gente tem um maior número de pessoas inseridas no mercado de trabalho, pessoas felizes, casados, mas eu, enquanto ainda não vivi ainda muito dessa realidade, e ainda enfrento essas dores que é ser da comunidade LGBT e encarar o preconceito que está à nossa volta, eu me sinto muito mais à vontade para falar de personagens que se aproximam um pouco da minha própria realidade do que eu tentar descrever alguma outra coisa, me arriscar e não ficar honesto, não ser um trabalho que passe verdade para as pessoas. Então, no meu caso, a minha ideia de escrever personagens assim é porque se aproxima um pouco da minha realidade. Perfeito, faz todo sentido, até porque não só a tua realidade, mas seu campo de estudo, né? Sim, sim. Com a psicologia, então já fecha uma coisa na outra, e de fato as suas histórias trazem um realismo avassalador, quer dizer assim, realmente pega na veia. Tem que estar um pouquinho preparado, e as pessoas às vezes falam que eu pego muito pesado, né? Uma literatura às vezes um pouco afetada, mas por enquanto é aquilo que a minha alma pede para que eu escreva, o meu corpo e alma pede para que eu escreva. Mas essa questão de pegar pesado, eu acho tão irônico, porque a vida real é pesada. Sim, com certeza. Então, pois é, aí é aquela questão assim, eu tive um livro que foi censurado nas escolas, porque eu tratava de temas bastante pesados, que nem eu tratei de pedofilia, e me disseram, não, mas não é um tema para trabalhar com a gurizada. Eu digo, que pena, né, porque ninguém faz um trabalho de prevenção para que essa gurizada não passe por essa realidade, mas impedir de ler, todo mundo trabalha, então não vamos ler, porque ler é pior do que viver, aparentemente, né. Então, a realidade não é leve, e eu acho que fazer escolha por uma literatura que vá direto na veia mesmo, que seja pesada, ela é uma escolha coerente, né, com a nossa realidade. Então, eu acredito que, embora tenha realmente sido uma porrada, é uma porrada necessária, é uma porrada realista, né, é algo que está aí sendo vivido por milhares de pessoas, milhões de pessoas, então faz todo sentido. Quem é o próximo? Qual o próximo? Nath, você quer ir? Pode ser. Pode ser. Vamos lá, então, Natália. Bom, tem várias coisas aí, né, nesse processo que me tocam e que eu me reconheço muito no que o Mike falou, e eu acho que isso é um sintoma mesmo, né, tanto de nós, pessoas LGBT, quanto de efeitos da colonialidade, eu acho, né, assim, que, enfim, tem a questão também, um dos pilares, né, a heterossexualidade e a cis-heteronormatividade. Então, para quem está um pouco distante ou dissidente ou fora desse discurso, há sofrimento de qualquer modo, né? É engraçado que às vezes as pessoas reclamam que os meus contos ou os meus romances são tristes ou têm personagens tristes, né? Eu quero dar um aviso, já esperem o próximo, então, porque esses aqui até não são tão tristes. Mas, enfim, eu acho que tem isso, assim, para mim interessa mergulhar nessas personagens, para mim interessa construir essas personagens justamente para propor assim um olhar de mundo, né? Para propor um olhar de mundo que talvez também se aproxime do meu, né? Eu lembro que uma vez uma amiga minha falou que o Amora se resumia a lésbicas usando medicamento, bebendo e ficando triste. E tem muito mesmo isso no Amora, né? Tem muito.
Mas não é só isso. Eu até me considero uma pessoa bastante engraçada, mas, né, daí para o xiste é um escorregão até. E assim, dentro da construção das personagens, que para mim é o que importa mais, assim, quando eu estou pensando num projeto de livro, e falando do Amora, por exemplo, para mim era importante, primeiro, que as personagens fossem mulheres lésbicas, e depois viria a história, né? Depois viria a maneira com que essas mulheres viveriam a sua sexualidade, se completamente aberta ou não, né? Se enfrentando problemas, se enfrentando dificuldades ou não. Então, eu acho que isso também é pensar um pouco nas questões de saúde mental dessa população, né? De pensar um pouco em como, quando eu era mais nova, adolescente, eu não tinha essas referências na literatura, não tinha como ler isso, e passei uma adolescência e uma jovem adultez muito sozinha, muito solitária. Então, também é uma maneira de partilha desse espaço, né? Desse espaço de solidão. O controle, ele vai mais, obviamente, né, nesses meandros, porque a Ananda, né, a personagem principal do controle, ela é construída mesmo em cima, né, dessa doença. Ela tem epilepsia e mais todos os outros problemas que acarretam, né, a depressão, ansiedade e tal. E foi muito engraçado quando minha mãe leu o controle, que ela me disse assim: Natália, eu me lembro de tudo. E eu falei para ela: de tudo o quê, mãe? Eu não sou essa personagem, né? E realmente, assim, eu tive uns episódios muito, muito tensos de ansiedade e síndrome do pânico quando eu era adolescente. Precisei interromper um pouco a escola, ficar em casa, ser medicada, passar por um tratamento. E isso para uma pré-adolescente e adolescente é algo bem complexo, né? E eu era uma pessoa super ativa, gostava de fazer esporte e tal. Foi bem na época que eu descobri que eu tinha um problema cardíaco, então acho que uma coisa meio que compôs a outra. Então a Ananda, ela vem desse lugar também, né? Dessa experiência, dessa vivência que me marcou muito, assim, quando eu era jovem, e que eu sinto que ainda se constrói de alguma forma dentro de mim. E por isso está na minha literatura. Perfeito, perfeito. Isso é bastante evidente. E até interessante tu comentar em relação a ter que interromper as atividades, né, por questões de transtornos mentais, porque muitas vezes os adolescentes, quando começam a desenvolver os problemas de ordem psíquica, não são levados a sério. Pode terminar, Maia, depois eu faço. Tá. Não são levados muito a sério, e isso muitas vezes é extremamente prejudicial. Eu me lembro de experiência minha, que eu sempre eu era uma adolescente extremamente sensível, e se considerava que eu era muito sensível porque eu escrevia poesia no verso da prova de química. Então, nossa, ela é artista, então ela é sensível, imagina. E no fim, isso foi se arrastando de tal maneira que eu chego na fase que eu estou hoje, precisando de tratamento pesado para depressão, e nesse momento estou com as minhas atividades todas interrompidas por não ter condições de realmente manter uma vida normal, por questões de medicação, por questões de crises de ansiedade, crises de pânico, enfim. Talvez se tivesse lá no começo da adolescência, essas questões tivessem sido vistas com mais seriedade, eu não estaria nesse momento vivendo o que eu estou vivendo. Então, eu achei muito interessante o teu relato de justamente a tua família ter percebido que isso estava acontecendo. Isso faz diferença, né? Sim, era sobre isso que eu quero fazer só um comentário muito breve, porque eu acho muito importante. Eu fui muito bem assistida quando eu tive problemas, tanto pela minha família quanto pela escola que eu frequentava, porque na época eu não conseguia chegar na escola se eu visse o pátio cheio, e eu era a pessoa que jogava todos os esportes, que adorava estar com a turma, que amava a escola. Para mim, não ir à escola era um sofrimento, eu queria ir à escola.
e eu não conseguia ir à escola, eu não conseguia chegar na escola e ver as pessoas no pátio, eu tinha vontade de sair correndo. Em geral, eu me jogava no chão e ficava, de verdade, tirava o meu sapato e deitava no chão e ficava em posição fetal no chão. Então, o diretor da escola conversou com os meus pais e sugeriu que eu entrasse, então, no segundo período, já que eu gostava muito de ir para a escola, e que eu sentasse próximo da porta e que a porta ficasse aberta. Perguntou se essas condições estavam boas para mim. E eu falei, eu posso experimentar. E para mim isso foi muito importante, porque eu fiquei um tempo sem ir na escola, porque eu realmente não conseguia. E quando eu voltei nessas condições, assim, de ir mais tarde, sair mais cedo, e eu entendo que isso é muito difícil para uma escola chegar nesse consenso com um aluno, né? E meus pais também não acharem que isso era um capricho, alguma coisa assim, louca. Isso fez com que eu continuasse frequentando a escola e, eventualmente, assim, quando acertaram a minha medicação na época, porque ainda teve esse problema, eu consegui terminar o ano e tal. Mas se não fosse isso, eu acho que não sei como teria sido, assim. Então, só fazer essa ressalva de que eu fui muito bem assistida na época, muito bem assistida mesmo. E isso é muito importante, faz toda a diferença. Com certeza, é uma grande bandeira que eu costumo levantar também, é justamente de se levar a sério os jovens, né, que começam a demonstrar problemas justamente porque eu senti na pele, né, e olha que eu tenho uma mãe extremamente presente, todo mundo que me acompanha conhece minha mãe, ela já é celebridade entre os meus amigos, mas nos faltou informação mesmo, nos faltou informação, então eu não tive essa assistência, né, e isso deu ruim, né. Mas, prosseguindo aqui, então, nossa conversa, Francisco, falta tu comentar, então, sobre o trato do tema na tua literatura. Vamos lá. Quando eu penso sobre saúde mental, de um modo mais geral, eu necessariamente penso sobre a noção de trauma, a noção de ferida social, de algum modo. Eu penso bastante sobre essa noção dos marcadores, né, em uma sociabilidade, enfim, uma paisagem compartilhada. E penso também sobre a própria noção de formulação e o modo como escrever, de algum modo, é conseguir fazer formulações. Quando eu penso nas nossas existências LGBTs, enfim, nas nossas experiências que são muito múltiplas, eu penso muito, especialmente esse ano, né, que a gente está vivenciando o isolamento e essas narrativas do vírus, essas narrativas de espaços seguros, a noção de doença. Eu penso muito como, para a gente, o espaço público significa, ou significou, ou segue significando um espaço de risco, né? Um espaço que pode ser muito ameaçador aos nossos corpos, às nossas existências, às nossas subjetividades. O modo como isso envolve a nossa própria autopercepção, né? Tá entre pessoas e se sentir bem ou não se sentir bem. A Nath estava falando sobre como resolveu a ida para a escola perto da porta. Eu me lembro que durante toda a minha adolescência, em determinados espaços, eu entrava mapeando as rotas de saída, assim. Isso me formou, sabe? Eu vejo isso, às vezes, acontecendo ainda. Eu entro pensando, como é que eu posso sair daqui se em algum momento eu for violentado ou ameaçado, sabe? Quais são as minhas rotas de fuga? Como eu vou conseguir criar um lugar seguro aqui? E eu acho que essa noção de espaço seguro, essa aliança via a necessidade, a urgência que uma dada hora a gente sente de se sentir livres ou aceitas ou sem a censura de um olhar alheio ou de um ambiente que pode muito rapidamente se tornar opressor e violento, para mim tem necessariamente esse chamado para pensar a saúde mental, para pensar o modo como a gente consegue estar bem em espaços compartilhados ou não, né?
E nesse sentido, eu sou levado a pensar até mesmo algo que parece simples, que é o modo como a gente se auto-intitula, né? Para mim tem sido importante pensar a bichice, né? Tem sido importante me auto-afirmar bicha no lugar estético, político, ético. Mas quando eu lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, por exemplo, que hoje me é tão caro, né? É motivo de orgulho, é motivo de resistência, definitivamente não foi de um jeito bonito, né? Não foi de um jeito interessante para eu pensar qualquer identidade que fosse, qualquer liberdade que fosse, qualquer vida bonita que fosse. Não me foi dado de um modo possível ou de um modo libertador. Pelo contrário, para mim isso é também saúde mental, para mim isso é esse gesto que a gente faz de pegar a palavra com a mão e dizer ela vai ser minha e eu vou atribuir a ela o significado que eu quiser, né? E fazendo isso coletivamente, fazendo isso juntas, para mim isso envolve um processo de cura, de autopercepção, de autoafirmação, de um entendimento de que a violência não é minha, né? A violência me foi atribuída, né? A violência me foi apresentada por eles. Embora eu também possa ser violento, isso é algo que eu investigo, essas noções de violência, essas noções de vingança, essas noções de nós e eles. Quando a gente é um corpo marcado pela violência, esse gesto de tomar a palavra para si é um gesto muito específico, né? Eu acho que, ainda que a gente viva experiências muito distintas na sigla e entre nós, eu acho que isso nos une, talvez, enquanto vida compartilhada, né? Enquanto experiência compartilhada. Essa noção de ter sido formulado por uma presença alheia, né? Ter sido chamada de sapatão, de bicha, de qualquer coisa que seja, antes mesmo da gente poder entender o que era isso, né? Enfim, estou aqui formulando coisas que o chamado da saúde mental me evocam a pensar, sabe? Quando eu penso na minha criação em escrita, por exemplo, no Haverá Festa com o que Restar, que é um livro de poesia, era muito importante para mim complexificar, de algum modo, essa identidade bicha, né? Acho que nós somos empurradas, de algum jeito, a uma noção festiva da vida, né? O que o Mike estava falando no início, sobre como para ele é importante investigar também essa tristeza dessas figuras LGBTs. Eu acho que, de algum modo, existe um estigma e uma construção visual e imagética de que nós somos uma festa ininterrupta, feita de muita gritaria né, e entorpecidas na felicidade, uma felicidade pouco reflexiva, quando, na realidade, a gente sabe que esse é só um jeito de nos manter dóceis, né, de nos manter aprisionadas em determinado estereótipo, e eu amparo os estereótipos, porque eu acho que eles existem e a gente também precisa olhar para eles, né? Mas, para mim, complexificar essas narrativas, essas imagens, essas figuras que geralmente são feitas à nossa revelia, né? É um jeito de investigar o que pode ser essas nossas possibilidades de formulação. É um pouco sobre se recusar a ser achatada, né? Recusar a ser uma única imagem pintada de só uma cor. Porque eu acho que lutar e fazer a manutenção da nossa diversidade, no sentido mais aberto que essa palavra tem, é um jeito da gente se manter saudáveis, né? Da gente entender que ser o que a gente pode vir a ser é muita coisa. É muita coisa.
esse é um jeito de, não sei, manter uma certa faísca de saúde. E a nossa saúde, não essa saúde higienista bizarra que nos apresentam, assim. Mas aí, para encurtar um pouco o papo, esse início de papo, nas outras duas obras em poesia, Língua, Pele Áspera e América, que é desse ano, eu faço uma interseção bem específica entre uma existência LGBT e, de algum modo, essa percepção da colonialidade, né? A ferida colonial, assim. Se entender uma bicha latino-americana num território invadido, enfim, olhar para isso que nos forma enquanto sul do mundo, assim. Então, nesse sentido, para mim também pensar a colonialidade, pensar os traumas coloniais, pensar as nossas formações, as nossas subjetividades tão fundadas e marcadas na violência que é de gênero, que é racial, e que é classista, que é patriarcal, que é um montão de coisa, também é um jeito de se permitir, se formular sem essa construção que adoece. Porque eu acho também que a nossa doença é formulada pelo inimigo, sabe? De algum jeito, eu não sei, eu estava relendo esses dias a Monique Wittig lá no Pensamento Heterossexual, quando ela briga muito com a psicanálise, e ela vai dizer, como é que vão dizer que o meu inconsciente é heterossexual, né? Como é que vão me medir via heterossexualidade? Eu sou uma mulher lésbica. Eu não sou e nem nunca fui heterossexual. Como é que vocês vão colocar um saber por sobre o meu corpo e por sobre a minha mente que não me diz respeito? Às vezes eu penso um pouco sobre isso, sabe? Em relação às nossas temáticas de saúde mental. Como é que as pessoas vão me diagnosticar, ou me sentenciar, ou me produzir categoria, ou me produzir qualquer coisa que seja, via uma métrica que não é minha? Eu não sei se, né, a gente vive num país, gente, que a patologização das vidas LGBTs, ela volta muito rapidamente ao debate. A cura gay ou qualquer coisa que seja, ela nos espreita. Então eu fico pensando o que é discutir saúde mental numa sociabilidade como essa, que está nos testando, que está nos tolerando a todo momento, né? Como é que a gente vai pensar sobre o nosso bem-estar numa paisagem compartilhada como essa, em que eles estão esperando para nos curar? Curar de quê? Eu acho essa uma discussão muito séria. Eu estou muito feliz que a gente está conversando juntas hoje sobre isso, porque eu acho que ela vai para muitos caminhos, né? Ela diz respeito a muitas coisas, assim. E eu queria começar o nosso papo levantando esse lugar, assim, que é como é difícil para a gente se formular nesse território tão violento com os nossos corpos e com as nossas possibilidades, né? Como é difícil a gente se dizer isso ou aquilo quando as palavras e quando os marcadores nos chegam como chegam, assim. Então, acho que no meu trabalho eu penso um pouco sobre esse espanto que é a palavra, né? Que é se deparar sempre com essa disputa que a palavra é, com que a linguagem é, com que as nossas autopercepções são, assim. Enfim, não sei como isso reverbera em vocês, mas estou pensando um pouco por aí. Não, com certeza. Até é interessante a gente falar do momento atual que a gente vive, porque uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, antes de vir para a mesa, eu estava com já essa camiseta azul. E eu fiquei pensando na ironia que é daquela frase dos meninos vestem rosa e meninos vestem azul. E aí a gente chega aqui e a Natália também está de azul. Não é azul? Eu tô falando com... já vi. Não, eu tô de verde, mas a minha parede é azul. Ah, tá. Então E eu tô bem nos detalhezinhos cor-de-rosa, gente.
Tu tá com florzinha ainda. Os dois todo mundo florido. Gente. Olha aí, Mike. E as meninas bem sóbrias. Pois é, e começa por aí, né? Essa questão de já colocar que tipo de roupa cada um pode vestir já é o começo de uma violência simbólica muito grande, né? E eu fiquei pensando durante a tua fala, Francisco, em relação à tristeza, e a fala de vocês todos também trouxeram muito disso, porque isso me lembra um personagem de novela que ficou muito famoso, e na minha opinião ficou muito famoso porque era muito ruim mesmo, que era o empregado de uma ricona que era extremamente afetado e era um personagem estereotipado até não poder mais, né, de novela. E isso que o Francisco falou até em relação a esse lugar de alegria, né, que se pensa a comunidade LGBT como uma comunidade onde tem festa e promiscuidade, que é o que adoram também já incutir como uma característica da comunidade. Eu acho que é interessante de trazer um trabalho em que se fale das tristezas, como vocês fazem, ele é importante até para quebrar esse estereótipo da histeria, né, que se coloca muito na mídia, da bicha louca, a bicha histérica, né, ou da sapatão machorra, né, que queria ser homem, inveja do pênis, aquela coisa toda que a gente sabe, né, e é interessante isso também, de como funcionam os estereótipos, porque eu sou assexual, e por eu nunca ter tido um parceiro, muitas pessoas me julgavam lésbica, e eu achava isso muito engraçado, que, então, a ausência de uma pessoa na minha vida me tornava lésbica, mas lésbicas se relacionam com mulheres, elas não são sozinhas, né, e aí a gente vê o quanto a sociedade tem uma ignorância muito grande, e a sexualidade, falando da parte que me toca, ela é totalmente invisível, né, a gente é visto como as pessoas que sobraram, as pessoas que não conseguiram alguém, as tias. Então, frígida, né, sem sensibilidade, que não ama, enfim, uma série de estereótipos, e claro que a minha experiência social é muito diferente da de vocês, porque a minha relação afetiva com a sociedade não ofende os bons costumes, afinal de contas, eu sou sozinha, eu sou solteira, não me envolvo com ninguém, então, eu não ofendo a sociedade conservadora, né, melhor sozinha do que com alguém do mesmo gênero que eu, né, e já vocês que têm essa questão de relação e tal, existe toda uma violência já anterior mesmo ao próprio descobrimento, então muita gente, eu já soube de muitas histórias de pessoas que se entenderam homossexuais, de tanto que foram taxadas de homossexuais por outras pessoas, né? Como é que foi essa experiência de descoberta de vocês? De autodescoberta numa sociedade que já impõe esses rótulos antes de vocês terem a chance de se descobrirem? Posso falar, Maia? Fique à vontade. Vamos lá, então. A minha descoberta foi um tanto traumática. Aí tem que se entender de onde eu vim, né? Eu nasci numa família muito religiosa. Minha mãe é de uma igreja evangélica. Então, eu não tinha muito com quem falar e, ao mesmo tempo, ia frequentar os cultos. Mas não era uma coisa meio que obrigada. Minha mãe não me forçava a ir à igreja. Quando eu era criança, eu gostava. Gostava de ir aos cultos, ouvir os hinos, os louvores. Então, era uma coisa para mim meio que prazerosa. Eu gostava de ir à igreja. Não era nenhuma obrigação para mim ir à igreja. E só que na igreja, quando você começa a aprender a Bíblia, o que diz os evangelhos, a palavra de Deus, então você vai começando a entender que aquilo que você sente não é uma coisa normal e não é uma coisa que vai ser muito bem aceita. Então você é obrigado a se calar. Ou seja, você, além de estar ali na igreja amando aquele Deus, você se sente culpado por estar sentindo aquilo que você sente. O desejo por outro coleguinha, a vontade de, sei lá, usar uma roupa da mãe.
e fazer uma brincadeira assim mais palhafatosa, isso é uma coisa que você vai internalizando, porque você não tem com quem conversar sobre isso. Hoje eu até penso que se eu seria uma pessoa diferente se eu tivesse ao menos um professor que pudesse observar a minha timidez, né, entre aspas. Se eu tivesse um professor que tivesse um olhar mais sensível, que pudesse perceber que comigo estava tendo alguma coisa de errado e que aquilo ali poderia ser aliviado, talvez faria toda a diferença. Alguém que pelo menos me chamasse num canto e conversasse. Porque eu não me sentia à vontade em nenhum dos ambientes. Na igreja eu me sentia amaldiçoado, em casa era aquele silêncio que qualquer mínimo gesto que eu fizesse poderia chamar a atenção de alguém, então você já não consegue ficar à vontade. E na escola era o terror, porque tem o bullying, tem aquele... Você não tem a liberdade de ser quem você é, porque o hétero é muito mais fácil, ele fica totalmente à vontade. A gente, enquanto homossexual, que tem medo daquilo ser revelado, a gente é muito contido, a gente é preso, fica como se fosse aprisionado. Você tem vergonha de caminhar, você tem vergonha de falar, até para levantar alguma questão, alguma dúvida em sala de aula, é ruim. Então, era esse extremo silêncio. E o que a Maia falou anteriormente, que é muito importante as crianças serem assistidas para que se tornem também adultos sadios ou menos traumatizados, digamos assim, faz toda a diferença. Então, eu cresci. Na adolescência, eu continuei na igreja, porque eu tinha fé em Deus que eu seria liberto daquilo, e que se eu orasse, se eu buscasse, se eu fizesse tudo certinho, se eu fosse um bom filho, eu poderia me libertar daquilo. Então, eu nasci e fui criado aqui em Friburgo, que é uma cidade meio que interiorana. Então, minha adolescência foi trabalho, escola e casa. Trabalho, escola e casa. Eu não tinha amigos homossexuais, não ia a festas gays. E aí, em 1997, como eu queria, de uma maneira assim, me libertar e sair da cidade, eu prestei o concurso militar. Então, foi aí que eu fui para Florianópolis, ingressei na Marinha em 1998, e, de certa forma, ainda que eu não me assumisse, sair de Friburgo e ir para uma outra cidade, aquilo, de certa maneira, trouxe uma liberdade. Mas só em 2008, quando eu tinha por volta de 28 anos, que eu realmente criei coragem para abandonar a igreja. Não digo que eu deixei de acreditar em Deus, que isso é uma questão que eu ainda não resolvi na minha vida, mas, assim, o fato de sair da igreja foi como se me liberasse daquela luta. Eu descansei de uma batalha, ou seja, eu não precisava mais lutar contra aquilo. Eu poderia descansar com relação àquilo. E a minha primeira depressão só veio quando eu tinha 21 anos. Foi quando eu tive o primeiro colapso, que eu acho que foi de vários anos acumulando aquilo nas costas. E, de certa forma, em 2021, quando eu tinha 21 anos, em 2021 a gente já quer vacina, fora a pandemia e tudo. Mas quando eu fiz 21 anos, é que eu tive meu primeiro colapso depressivo, e aí depois vieram mais 3 ao longo desses anos todos, e é uma coisa que eu ainda trabalho na minha cabeça. E é interessante o que o Francisco falou, que o mundo ele é muito doente. A gente enfrenta dificuldades na infância, depois tem a adolescência para se encontrar no mundo, e a gente entra na vida adulta cercado por todos esses preconceitos. Ou seja, é difícil. Eu acho que as pessoas não conseguem entender esse sofrimento das pessoas da comunidade LGBT, porque a gente esteve sempre lutando contra isso. Nos agrediam de viado, de bicha na escola, a gente entendia que era uma agressão, ao mesmo tempo que a gente não entendia por que eu merecia ser agredido daquela forma, né? Hoje, algo que, como o Francisco falou, a gente tem até orgulho de dizer, né? Sou bicha, sou viado. Mas, na época, essas duas palavras, elas eram muito agressivas. E isso aí torna um transtorno na nossa vida, e a gente entra na vida adulta meio que desbaratinado, né? Ou seja, tentando... Eu acho que é uma luta diária. É uma luta diária. Quando você vai na padaria comprar um pão e alguém, por algum outro motivo, mexe ou te agride verbalmente, ou um olhar malicioso. Então, eu acho que é uma luta diária, a gente já venceu muita coisa assim, mas acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente para enfrentar.
Perfeito, que história, hein? Nossa, a complexidade do tu não poder Eu tô ser mesmo, né? impressionado com essa trajetória da Marinha. Pois é, imagina. Alguns dizem que eu saí de um sistema autoritário, que era a igreja, e entrei em outro sistema, que é o militarismo. Mas, assim, é um ganha-pão hoje, foi o que me permitiu, de certa forma, me tornar uma pessoa mais independente, me deu coragem também, porque a partir do momento que eu saio do seio da família e vou morar sozinho, sou responsável pelo meu sustento, pelas minhas contas, isso, de certa forma, traz um ânimo e você começa a tornar-se dono de si. E aí isso te dá uma força para continuar lutando. Mas na Marinha eu já estou há 23 anos, então já tem bastante tempo. Daqui a pouco, daqui a 7 anos, se eu quiser, eu me aposento. Olha, gente, aposentada! Que sonho! E aí, marinheira e aí poder se dedicar à literatura, né? Ai, gente, eu que não vou me aposentar nunca, malditos. Nem eu. Também não vou. Mas isso é uma outra questão a se levantar também, Maia. Só um comentário, né? Porque eu já tive momentos na minha vida que eu falei, não, vou abandonar tudo, que eu quero escrever, eu quero estudar literatura, quero ler, quero fazer intercâmbio. Eu vou largar a Marinha e vou me aventurar na Marinha. Ou vou largar a Marinha e vou me aventurar na literatura, só da literatura. Mas hoje eu percebo que talvez eu tenha sido um pouco mais ponderado e tenho, apesar que é um certo esforço, né, porque de fato o que a gente ama é escrever, é ler, é estar em contato com a literatura de todas as suas formas, mas hoje eu vejo que foi uma atitude sensata eu ter continuado, que daqui a pouco eu posso ter uma segurança financeira que me permita, de fato, me dedicar à literatura como eu quero. Não, com certeza foi uma sábia decisão, mais um pouquinho, vai ter um privilégio que a maioria da população não vai mais ter, não. A gente tá rindo, mas é de nervoso mesmo. É de nervoso. Totalmente de nervoso. Total. Então, quem segue agora? Falando um pouco da sua experiência. Bora lá, então, Natália. Bom, eu primeiro, assim, queria dizer que o que eu penso hoje também sobre saúde mental e sobre saúde em geral, assim, tem muito a ver com as questões que o Francisco levantou. Eu coordeno um grupo de estudos na UX, que se chama Grupo de Estudos Críticos, e a gente faz algumas leituras nesse sentido, né, de tentar um pouco desmascarar esses mecanismos da colonialidade, né? E é muito difícil mesmo, porque são tensões, né? A gente não pode nunca se colocar fora da narrativa, porque não é isso, né? A gente está sempre criando alguma tensão que, hora ou outra, vai aparecer ou vai nos afetar de alguma forma, né? Seja ela numa narrativa religiosa ou, né, LGBT, no caso nosso, né, de sexualidade, de qualquer coisa que seja, de corpos fora do padrão. Então, me toca muito pensar que doente é o lugar onde a gente vive, doente é essa sociedade, é esse modo de vida, né, que a gente está enfiado, né, enfim, eu me sinto às vezes assim, socada dentro de um modo de vida que eu não, sei lá, eu por mim nem trabalhava, não gosto de trabalhar. Mas, né, e é isso que o Mike falou, né, a gente precisa fazer algumas escolhas para garantir talvez um futuro que a gente está negociando, né, e isso é muito angustiante, viver assim realmente adoece. Eu sinto que a gente precisa ser cada vez mais tenaz, mais forte mesmo. E eu não estou romantizando isso de ser forte. Eu acho ruim, na verdade, a gente ter que ser forte. E é claro que essas tensões afetam
algumas pessoas mais do que outras, a depender de como elas são, né, de como essas interseções do mundo, da sociedade, as acertam, né? Mas eu sinto isso também, eu sinto que a gente está o tempo todo sendo regulado, né? Regulado para ficar nessa sintonia horrível, né? Nessa sintonia dessa música cafona que a gente vive hoje. E eu acho que talvez isso soe para todos, mas a minha descoberta também foi nesse contraste, nessa dissonância. Me descobrir lésbica foi por não encaixar em alguma coisa, né? Por estar fora de alguma coisa. Acho que a gente sempre descobre nesse contraste. E sim, eu lembro que eu era uma pessoa que gostava muito de fazer esportes. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que fica muito assim, angustiada. Outro dia eu estava numa live, eu furei a minha mão com uma caneta. Não dá para ver aqui. Agora já está cicatrizado, mas eu furei. Dá pra ver sim, Nath, olha. Saiu muito... E a gente discutindo saúde mental, mostrando a mão furada de ansiedade na live. Muito assim, brincando com a caneta, pá, furei a mão. Saiu muito sangue, mas tá tudo certo agora. Mas assim, isso de descobrir pelo contraste, eu era essa pessoa, né, que gostava de esporte e tal, me sentia bem fazendo esporte, né, sempre fui assim uma aluna talvez mediana, mas muito criativa, muito curiosa e que gostava muito de estar em movimento, até que, né, começaram todos os meus problemas e eu tive que dar uma segurada nessa energia toda que eu produzia. Mas enquanto estava sendo essa pessoa do esporte, lembro muito bem que uma vez fui chamada de lésbica por uma colega e eu nem sabia direito o que era aquilo. E, né, fui questionar, né, que ela estava falando a modalidade era handball. O handball tem bastante contato corporal, né? E eu lembro que ela me disse, porque tu fica se esfregando na gente. E nunca tinha me ocorrido, quer dizer, eu já tinha me sentido apaixonada por uma colega, né? Isso já tinha acontecido. Mas nunca tinha me ocorrido, né, me esfregar em alguém, seja homem ou mulher. Não passava, né, não sem consentimento, ao menos. Né? Com consentimento já tinha passado na minha cabeça, obviamente. Mas é isso, é tornar a palavra uma ofensa, é tornar a palavra um desconforto, é fazer a gente sentir algo de errado nesse contraste com o que está sendo, né, com o todo. E aí eu não cresci numa família religiosa, ao contrário, assim, meu pai é ateu, mas a minha mãe, ela sempre gostou muito de explorar religiões. Então, meu irmão é monge Hare Krishna hoje. Mas aí a gente estudou Testemunha de Jeová, a gente ia no centro espírita, minha mãe era da Cabala. Então ela sempre gostou de explorar essas coisas e nos incentivava a ter essa curiosidade também. Mas sempre tinha algo, né, nesses discursos que faziam a gente se sentir mal em algum momento. Então parece que é sempre assim, né? É sempre o comportamento, né, a religião, os discursos na TV, todas essas coisas ficam te dizendo o tempo todo que você está errado, que você não é normal, que você é doente. Como que você vai viver uma vida, né, saudável? Nesse ponto, eu acho que a arte, a literatura, os filmes, né, o audiovisual, o teatro, eles têm um papel muito legal, catártico, né, para a gente criar essa relação, né, de espelhamento, de segurança, porque é muito solitário, você não consegue conversar com as pessoas, você não tem com quem conversar. E eu lembro disso, sabe? Eu lembro muito, assim, de ficar pensando, de viver essa vida dupla, né, a vida com os meus coleguinhas, em que eu ficava com meninos e estava tudo certo, e a vida dentro da minha cabeça,
em que eu me apaixonava por meninas e que eu não podia contar aquilo para ninguém, porque aquilo estava muito errado. E eu acho que as lésbicas que cresceram nos anos 90 se traumatizaram muito com Torre de Babel, que foi a novela da Globo que explodiu as lésbicas, né? Por clamor popular ainda teve tudo isso, né? Que era... Eu lembro, eu tinha 18 anos já, não, foi em 98, eu tinha 17 anos. 16 ou 17 anos. Ah, não lembro, gente, quando foi, acho que eu tinha 16 anos. E lembro de conversar com umas amigas. Ah, tu lembra? Tu sabe a novela? Ah, pois é, eu acho que talvez eu pense alguma coisa desse jeito. Tentando me comunicar, assim, tentando dizer alguma coisa, porque eu tinha encontrado algo para espelhar, né? E aí, enfim, as descobertas, elas foram se dando em momentos, né? Primeiro eu me descobri para mim, e eu só falei com alguém porque eu me sentia segura, porque senão eu não ia ter falado. Então foi um longo caminho dentro de mim para tentar entender, e aí eu acho que livros também fizeram parte desse entendimento, e depois falar para alguém, né? Mas quando você fala para alguém, é porque você já sabe, não é uma descoberta mais, né? Você já sabe. E eu lembro que quando eu falei para essa amiga, eu ouvi a frase que talvez todo LGBT tenha ouvido, que é, mas isso é porque você ainda não testou, né? Isso que você ainda não transou com um homem, isso é porque você ainda não transou com uma mulher. Uma fase. É uma fase, né? Então, que fase? Bem longo. Pra pessoa certa. Mas é isso, assim, eu acho que o processo de descoberta e revelação é ótimo. Eu acho que ele se dá bem por aí também, né? E é engraçado como a gente renarra e se reprocura nesse processo, né? Retoma essas palavras. Eu pelo menos, eu fico sempre tentando recriar, né, coisas. Eu acho que isso está muito presente também nas coisas que eu faço de literatura, que é tentar trazer outros caminhos, né, para essa narrativa. Narrativas alternativas, digamos assim. Quero só fazer um comentário, uma curiosidade para quem está assistindo. A primeira vez na minha vida, eu já estava refletindo fazia tempo, obviamente, mas a primeira vez na minha vida que eu externalizei, que eu falei, eu sou assexual, foi para a Natália durante um congresso de literatura. Eu lembro. Que bonito. Que bom que essa dramaturgia está passando aqui pela nossa foi a primeira conversa. vez que eu falei. Bonito. Foi muito bacana e foi muito importante para mim. E naquele dia eu cheguei para minha mãe e disse para ela assim, eu sou assexual. Minha mãe começou a rir e disse, sim, eu já sabia. Que, tipo, tô sozinha, não me relaciono com ninguém. E ela disse, essa coisa de tu ser gorda, que eu sou gorda a vida inteira, não me convence como justificativa para não ter encontrado ninguém. Tu não encontrou ninguém porque tu não quis, né? E aí a gente começa a parar para pensar que, de fato, durante a minha vida toda eu fugi disso, né? E foi a Natália também quem me incentivou a escrever sobre isso, porque eu nunca tinha escrito sobre essa questão da sexualidade, porque, sinceramente, eu andei buscando algumas informações, eu não vejo praticamente ninguém falando sobre isso, existe uma invisibilidade real aí. E quando eu aceitei que eu sou assexual, foi uma coisa assim que, eu não preciso me assumir publicamente, porque é só eu continuar solteira, ninguém vai me julgar por isso. Mas aí eu pensei, e as outras pessoas que são e ainda não entenderam? E estão sofrendo, tentando se adequar, porque eu passei basicamente a minha vida inteira tentando me adequar, tentando encontrar uma pessoa, tentando me relacionar com alguém, e na hora que poderia acontecer, eu recuava. Então, quer dizer, isso me causou muito sofrimento. Essa busca que eu não queria, uma busca por algo que eu não queria, né? Então, eu achei interessante mencionar, porque como a Natália tá aqui presente, realmente foi com a Natália que eu falei pela primeira vez, e pude botar isso para fora e dizer, ok, é isso aí, beleza, eu me entendi. Foi mais ou menos esse processo. E tu, Francisco, comenta aí. Mike, você quer dizer algo?
Não, eu só ia complementar que bom. eu me declarei a primeira vez para uma amiga por meio de uma carta, que era tão difícil externalizar, dizer, e era alguém que eu gostava muito, que eu tinha uma extrema confiança, mas era tão difícil dizer isso, colocar isso na oralidade, falar sobre isso, que eu tive a necessidade de escrever uma carta, foi que eu consegui dizer, com as palavras lá da época, que eu não lembro quais eram, mas que eu gostava de meninos. Então, eu falei com ela através de uma carta, e só depois, acho que 2 dias depois, porque, se eu não me engano, eu tive o abuso de dar a carta na sexta-feira, porque aí seria sábado e domingo para ela ler, pensar, refletir sobre aquilo, e aí só na segunda-feira que a gente se encontrou de novo, e aí foi super de boa. Consegui realmente falar com ela de boa. O seu fim de semana deve ter sido assim, na espera, né? Na ansiedade. Eu fui a famosa criança viada, assim. Eu era uma criança que era um ruído de gênero, assim, desde muito pequeno. Eu transitava entre dessa performatividade de gênero de um modo muito expressivo, assim. Eu era uma criança muito afeminada, eu era um garoto muito abichalhadinho, assim, sabe? E isso desde sempre. Eu sempre tive envolvido e perto e sempre fiz atividades artísticas, assim. Eu fiz teatro desde muito criança, coral desde muito criança, eu pintava desde muito criança. Então, assim, eu era a criança viada artista mirim mesmo, assim. E isso, durante toda a infância, foi algo que envolvia certa ingenuidade e uma fluência, e isso não nenhum tipo de violência de gênero me ocorria diretamente, assim, eu não percebia isso tudo. Isso eu digo, né, uma primeira infância. Mas muito rapidamente, de uma criança fofinha, eu passei a ser um menino muito afeminado, assim. Eu entendi que eu era uma violência, que eu produzia muita violência, assim, nos cenários em que eu estava, por conta da minha voz afeminada, por conta do meu corpo completamente afetado, por conta do modo como eu me expressava, por conta das coisas que eu amava. E isso é muito doido em relação, inclusive, até ao tema da nossa mesa, que envolve a criação, né, envolve a literatura, porque eu tive essa infância muito próxima desses espaços de criação, em que eu, de fato, fantasiava e me permitia viver toda a liberdade, toda a libido e toda a fantasia e toda a alegria que uma realidade não me permitia viver, sabe? Então, o espaço de criação, a própria escrita, enfim, esses lugares em que a gente segue mobilizando o sensível e criando, me foram o espaço em que eu consegui me formular, assim, foi um espaço em que eu entendi que a questão não era eu, né, assim, também era, evidentemente, porque a gente sempre é questão, mas o que eu quero dizer é esse potencial violento, a violência que eu produzi, que eu inspirava, ela não era minha, era deles, era do mundo, era dessas pessoas, era de uma normatividade que eu escapava, e eu tô aqui olhando em retrospecto, evidentemente, cheio de um vocabulário que depois eu entendi e senti a urgência de saber qual era, mas a gente está falando de um momento que era só derme, né? Era só a nossa pele no mundo e o nosso corpo sem produzir exatamente essas inflexões e essas reflexões e essa criticidade da qual a gente é capaz de fazer. E eu acho que daí, dessa infância artístico-libidinosa, eu fui me aproximando desse fenômeno que só a gente vive, que é o precisar se assumir, né? Que é uma coisa horrorosa, uma coisa muito doida, uma coisa que eu acho que a gente precisa olhar para isso, né?
O que significa se assumir, né? O que é esse gesto? Do que a gente está falando quando a gente está dizendo assumir-se? Para quem, o que, de que modo? Mas eu me lembro que eu fui sendo empurrado para esse lugar com muita violência, de precisar, a uma dada hora, dizer o que eu era. As pessoas me cobravam, as instituições me cobravam, a escola me cobrava, as pessoas que me amavam me cobravam, e as pessoas que me odiavam também me cobravam. Né, existe essa compulsão da gente precisar dizer o que é, assim. E, evidentemente, a gente está aqui contando, né, as nossas experiências que, de algum modo, se assemelham e se parecem, envolve esse grande susto de ser dito antes mesmo de se saber, envolve essa coisa que a gente não sabe se é sexualidade, se é identidade, se é a gente ser estranho, né, assim, essa coisa nomeia o quê? Essa coisa nomeia uma prática sexual, essa coisa nomeia um comportamento, do que a gente está falando, e a gente é cobrado muito cedo disso, né? Assim, a gente é empurrado a um marcador sexual, muitas vezes, antes mesmo da gente entender o que é sexualidade em si, assim, de um jeito mais direto, né? Então, para mim envolveu isso, assim, envolveu o fenômeno assumir-se de um modo compulsório, assim, de um modo violento, envolveu esse giro de uma criança livre para um adolescente extremamente ruidoso, para um adolescente que inspirava esse... Eu lembro muito disso, de sentir o quão insuportável a minha presença era, sabe? Por esse desencaixe, por essa dissonância, por essa construção completamente distante de qualquer marcador normativo, assim. E é muito louco, porque a gente se retrai mesmo, né? Isso diz respeito também à nossa formação, que Mike antes falou sobre como é difícil falar, né? Sobre como é difícil caminhar, sobre como é difícil estar, né? Levar o corpo é muito difícil às vezes, sentindo essa violência recair sobre a gente, assim. Eu não sei, eu acho que esse lugar de um entendimento, e aí eu queria falar aqui um pouco encerrando, porque eu sei que o nosso tempo também está se encaminhando para o fim. Isso envolve a minha criação, envolve o que eu entendo um pouco atualmente sobre poesia, ou sobre esse potencial da criação com a escrita, que é esse entendimento de que esse grande susto, e aí a gente está falando sobre muitos sustos, né? Esse grande espanto, ele não é meu. E carregar isso é uma violência que eu me autoimponho. Então eu quero devolver. Uma vez que eu não consigo ser compreendido por um campo normativo e heterocompulsório, cis-heterocompulsório, eu quero ser pesadelo na mente dessa gente, então. Se eu não puder ser sentença compreensível, se cognitivamente eles não puderem me formular, que eu seja ruído. Mas, assim, que eu seja um ruído ensurdecedor. E eu acho que isso só é feito coletivamente, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre as nossas individualidades, a gente está aqui falando como foi para Mike, como foi para mim, como foi para Maia, como foi para Nath, mas eu acho que no interior disso reside essa nossa potência de multidão, assim, né? Uma multidão dissonante, uma multidão que está constantemente sendo chamada a fazer esse exercício reflexivo e crítico para alterar o atual estado das coisas, que é doente, que é insuportável, que é inconsistente,
né, que é uma máquina de morte ininterrupta, assim. Acho que é por aí. Poesia pura. Produziu várias frases aí que caberiam tranquilamente num livro de poesia. Eu acredito que o que foi discutido aqui é a prova de que a expectativa de que se faça uma literatura com temática LGBT de uma maneira, e olha, eu me auto-excluindo, né, porque eu falo só LGBT e não incluo o resto, onde eu tô, inclusive, mas para encurtar um pouquinho mesmo. Se espera, de repente, uma literatura muito alegre, muito espalhafatosa, como é o estereótipo que se coloca sobre a gente, mas a gente viu aqui nas próprias experiências de cada um que não trazer as dores das nossas vivências é até desonesto com a gente, né? Então, eu acredito que tratar da saúde mental na literatura voltado para narrativas LGBTs é até uma questão de necessidade, para mostrar, inclusive para as pessoas que não vivenciam as violências que a gente vivencia no dia a dia, o quanto isso realmente é impactante, né? Então, agora para a gente fazer esse encerramento, que realmente nós estamos com o tempo já se esgotando, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre a questão de trabalhar o sofrimento, a questão de saúde mental mesmo, na sua literatura, brevemente, porque o tempo está acabando. Vamos lá, Mike. Posso começar? Por favor. E além disso tudo que o Francisco falou, o mundo ainda exige que a gente seja forte, porque ainda cobram isso da gente o tempo todo, né? Acho que a Natália também chegou a comentar sobre isso, porque além de tudo que a gente enfrenta, desse silêncio na infância, dessa adolescência tumultuada, né, dessa vida adulta que a gente não sabe como é que vai se virar nela, ainda exigem que você seja forte, que você aguente, né? Mas como ser muito forte nesse mundo tão louco e doente, né? Eu, Maia, quero continuar trabalhando esses temas na minha literatura, porque além de me sentir à vontade, como eu falei no início, para escrever sobre isso, eu sou formado em psicologia, então eu me interesso também por esses transtornos mentais ligados à comunidade LGBT, né? Porque a gente, desde novo, não nos é ensinado como agir, como ser, a gente vai aprendendo na marra, né? Todas essas dificuldades, o que gera problemas enormes na vida adulta. Então, a minha intenção é continuar trabalhando essa questão da saúde mental na minha literatura. Mesmo que pegue pesado, como alguns falem, mesmo que provoque, mas eu acho que a literatura também tem que provocar. Ela tem que te colocar num lugar que você não se sinta muito bem, mas tem que mexer com os seus sentimentos. Eu acho que a literatura tem que ser assim mesmo, tem que provocar, tem que ser ousada. Isso aí, perfeitamente, concordo em gênero, número e grau. Vamos lá, Natália. Vamos. Eu concordo com o Francisco belíssima fala antes, e Mike acrescentando o forte e útil, né? Espero que a gente seja forte e útil, e útil ainda de um jeito bem específico, né? Por isso que eu falei aqui que eu gostaria de, se pudesse, não trabalhava. Eu realmente acho que é ridículo trabalhar. Desculpa a gente estar falando isso aqui num momento desses, mas é que também é isso, é utilizar nossas vidas para esse fim, né? E é um fim mesmo, exaurir a gente para esse fim. Não desse jeito, mas e isso tem muito a ver com os meus interesses de escrita também, com esse mal-estar com esse mal-estar no mundo, digamos assim, né? Um estar no mundo que é desencaixado, que é ruim, que incomoda. E acho que nos meus livros anteriores, tanto no Amora quanto no Controle, isso passa assim. Esse mal-estar passa na construção das personagens, mas já no Corpos Secos, que tem uma personagem que é lésbica, que é a Constância, né? E o Conrado, que é o irmão dela, que é uma bicha, também passa por isso, mas aí já num contexto de um mundo colapsando, né?
E eu acho que meus interesses estão indo por aí. O livro que eu entreguei agora na editora no início do ano é sobre isso. É sobre lésbicas no colapso, gente. Porque a gente vai ter que se pensar no colapso. É isso aí que a gente vai ter que... E é um interesse... E é um interesse contemporâneo, né? Um interesse das coisas que estão nos afetando agora e que estão mexendo muito com a gente. E para mim faz sentido escrever sobre isso, então por isso está nos meus exercícios literários, no que eu faço de literatura como livro, e acho que assim continuará, e o que mais me afetar, né? O que mais nesse caminho for me afetando. E só uma ressalva, eu também acredito que a gente só pode reagir na coletividade, né? Então... Perfeito. Oba, livro novo da Natália. De alguma forma. Perfeito. Francisco, teu encerramento, então? Eu tô interessado em saber como a gente, juntas, passa e se permite passar da denúncia e concebe anúncios. Isso no sentido mais amplo que a coisa tem. Porque eu acho também que é, evidentemente, muito importante que a gente siga denunciando uma porção de coisas que a gente falou aqui, mas eu quero muito saber também de que modo a gente se permite fazer uma criação que se afaste das métricas deles. De que modo a gente se permite criar sem que a gente precise, de uma maneira tão compulsória quanto as que eles oferecem, produzir respostas a perguntas que não são nossas. Isso para mim é sobre saúde mental, isso para mim é sobre criação, isso para mim é sobre literatura, isso para mim é sobre uma porção de coisas. De que modo e quando e como a gente faz as perguntas para a gente e articula as respostas de um modo não totalitário, de um modo não útil, como a Nath disse. Como é que a gente recria esse lugar em que a gente foi posta, esse lugar que a gente já reinventa há muito tempo, evidentemente, mas é isso, assim, acho que em tom de encerramento eu pensaria sobre isso, de que modo a gente faz da denúncia um anúncio. Perfeito, muito bacana, eu acho uma provocação bem pertinente. Então, como o nosso tempo se esgotou, e infelizmente, acho que a gente teria aí assunto para ficar mais horas conversando, agradecer novamente, então, o convite do Mix Literário e todos os organizadores, né, que é uma equipe grande que organiza um festival extraordinário que merece cada vez mais destaque, e agradecer a presença de vocês, então, novamente em ordem alfabética para não excluir ninguém, né, Francisco, Mike e Natália. Agradecer por essa mesa muito construtiva, muito bacana. Acho que aqui a gente teve uma discussão bastante ampla, mas claro que o tema de saúde mental na literatura ainda renderia muita conversa, né? Acho que todos nós temos ainda muito conteúdo a se discutir e que fique, então, aberto aí, não encerramos a discussão, de fato, né? Que fique em aberto para que a gente continue refletindo e, quem sabe, um dia encontrar respostas, se é que elas existem, né? Então, ficamos por aqui com essa mesa, e muito obrigada pela atenção de todos, pela presença de todos, e vamos seguir na luta, que até porque a gente não tem escolha mesmo, né? Obrigado, Maia, obrigado, Mike, obrigado, Nath, foi uma alegria imensa, não vejo a hora da gente se encontrar, verdade, poder papear juntas em volta dessa mesa, deliciosamente, virá que eu vi em breve. Espero também. Obrigado, gente. Um beijo em vocês todos. Beijão para todo mundo. Todas e todos. Beijo, gente. Valeu.